galerinha, de boa? Olha aí como é que eu tô hoje, né? Essa escola inventa coisa. Então vamos lá, a gente aqui no clima de festa junina. Tô aqui, ó, preparando a aula pra vocês. Eu já fiz umas gravações, tá? Então eu vou soltar aí as gravações da aula pra vocês. Tá ok, galerinha? Então vamos lá, vejam aí a aula. Plateomintos são vermes que surgiram na Terra mais ou menos há 600 milhões de anos. Eles têm o corpo geralmente achatado, por isso que do nome veio plateomintos, quer dizer plates, achatado, e eumintes, quer dizer verme. Os plateumintos eles vivem principalmente em ambientes aquáticos, como rios e lagos, e são encontrados também em ambientes terrestres e úmidos. Alguns têm vida livre e outros parasitam animais diversos. Esses indivíduos eles possuem uma simetria que a gente chama de bilateral. Lembra esse nomezinho aí que nós ainda vamos ver muito. Quer dizer que se eu partir aqui da cabeça e levar uma linha reta até o final dele, nós temos um indivíduo que está separado igualmente, tanto de um lado quanto do outro. Eles podem medir desde alguns milímetros até metros de comprimento. Os plateumintos eles têm um tubo digestório incompleto, quer dizer que eles têm apenas uma abertura, que é a boca, por onde eles vão ingerir o alimento e eles também vão eliminar as fezes. Portanto, esses indivíduos não têm ânus. Alguns não vão ter nem tubo digestório, eles vão ser os parasitas, tá? Absorvendo através da pele, os nutrientes já foram previamente digeridos pelo hospedeiro. O sistema nervoso ele é formado por cordões nervosos, que vocês podem ver aí em laranja, e vão culminar em gânglios cerebrais, um cérebro bem primitivo. A respiração desses indivíduos vai ser através da pele, que é a respiração que nós chamamos de cutânea. Nós podemos separar os plateumintos em três grandes classes, tá? Em três grupos, que é o turbelária, cujo representante principal é a planária, trematoda, o representante principal é xistossoma, e o cestoda, que é a tênia. Na classe turbelária, eles são todos de vida livre, não existe nenhum turbelária que seja parasita. Todos os turbelários eles são hermafroditas, ou seja, são monóicos. Ambos produzem tanto o gameta masculino quanto o feminino. As estruturas corporais que esses indivíduos têm que valem a pena a gente prestar atenção são o ocelo, que é a região onde ele vai perceber luz e sombra, fica no gânglio cerebral, a boca com a faringe protraída, que é aquele tubinho que eu falei com vocês que vai servir como forma de alimentação para ele, e ele vai secretar substâncias de digestão em cima do alimento, vai pré-digerir ele do lado de fora, depois ele só absorve aquilo que sobrar, como se estivesse tomando um suco de canudinho. As aurículas, que é onde ele sente o cheiro, e o poro genital, que é de onde ele vai lançar os gametas na cópula. A reprodução desses indivíduos ela pode se dar de duas formas, uma sexuada e duas assexuadas. Na sexuada, nós temos a cópula através da postura de acasalamento, como vocês conseguem ver aí em cima, onde eles encostam os poros genitais e trocam espermatozoides para fecundar os óvulos. Lembrando que esses indivíduos, apesar de eles serem hermafroditas, eles não fazem autofecundação. E é interessante para a natureza que não exista, para aumentar a variabilidade genética. A fecundação nesses indivíduos é interna. Na reprodução assexuada nós temos dois tipos. Um que é feito pelo próprio indivíduo e outro que pode ocorrer de forma casual, de forma acidental. Que é o corte, que está na esquerda, que é acidental. Assim que ele for predado por algum indivíduo, a parte dele que não foi comida, ela vai se regenerar, dando origem a um outro indivíduo. Ou ele pode fazer isso, no caso dele não encontrar parceiro sexual na época de acasalamento, ele pode simplesmente estrangular um pedacinho do corpo dele e vai separar esse pedaço do corpo principal. Esse pedaço separado vai gerar um outro indivíduo. A segunda classe que nós vamos tratar são a classe dos trematodas, que são representados pelo xistossoma. Esse indivíduo não possui sistema digestório, portanto, todos os indivíduos desse grupo são parasitas. E nós podemos notar aqui o dimorfismo sexual, que é quando o macho ele possui características físicas diferentes da fêmea. Nós temos aqui o macho que está maior e a fêmea menor aqui que está dentro dele. Isso não é muito comum, geralmente é a fêmea que é maior que o macho, mas nesse caso aí é desse jeito. Esses indivíduos vão provocar uma doença que nós chamamos de xistose, esquistossomose ou barriga d'água. Esses vermes vão parasitar a região do fígado, baço e às vezes intestino também, causando bloqueio do sistema linfático que gera um inchaço nessa região abdominal. Nós podemos notar aqui na direita, junto com a foto do menino em preto e branco, as duas formas de contaminação, um ovo e a cercária, que é a forma que vai penetrar ativamente no nosso corpo. O ciclo de vida ocorre dessa forma. O indivíduo parasitado ele vai defecar numa região geralmente perto de lagos e nas fezes dele vão sair ovos. Esses ovos, assim que entram em contato com a água, vão eclodir, levando à formação do miracídio, que é uma larva ciliada,
que ela não faz mal nenhum pra gente, mas ela vai procurar um hospedeiro intermediário, que é o caramujo, Bionfalaria, e vai dentro dele se transformar na forma realmente contaminante, que é a cercária. A cercária, quando ela é produzida, ela vai procurar um próximo hospedeiro definitivo. Assim que ele encontra esse hospedeiro, ele vai penetrar ativamente a pele dele, ou seja, vai furar a pele e entrar na corrente sanguínea, onde vai ser levado até o órgão, onde ele vai sofrer mais uma metamorfose, se transformando no verme adulto. Lembrando que nesse tipo de parasitose, de verminose, nós temos dois tipos de hospedeiro. O hospedeiro intermediário, que é aquele onde o indivíduo apenas faz uma transformação corporal, e o hospedeiro definitivo, que é onde o verme ele faz a reprodução sexuada dele. Dando prosseguimento, nós chegamos aí nos cestódios, que é o último grupo que nós vamos ver dos plateumintos, cujos representantes são a Taenia solium, do porco, e a Taenia saginata, do boi. Esses indivíduos, assim como os trematodas, não possuem sistema digestório, então eles são parasitas obrigatórios. A Taenia vai causar duas doenças, uma conhecida por todos como teníase, e a outra vai ser a cisticercose. A Taenia tem uma característica interessante que geralmente ela fica sozinha no trato digestório de um indivíduo. Nesse caso, ela vai realizar autofecundação. Aqui estão os escólex ou cabeças desses indivíduos com as ventosas que vão ajudar eles a grudar no intestino do hospedeiro definitivo. O corpo desses indivíduos é dividido em pequenas partezinhas que nós chamamos de proglótias. Todos os cestódios são monóicos, ou seja, são hermafroditas, já que eles vivem sozinhos dentro do corpo. O grande problema desses indivíduos é a cisticercose. A diferença entre teníase e cisticercose é que a teníase ocorre quando a gente ingere a carne de porco crua que contém a cisticerco, que é uma forma infectante desse indivíduo. Então, assim que comemos o cisticerco, ele vai se transformar no verme adulto dentro da gente. O grande problema da cisticercose é porque nós viramos o hospedeiro intermediário. Os ovos da Taenia, eles têm capacidade de perfurar os tecidos nossos e cair na corrente sanguínea, podendo ser levados para tudo quanto é ponto do nosso corpo, podendo ser levado para o músculo, para fígado, baço, intestino, cérebro, e lá ele pode se desenvolver, gerando vários problemas. Então o ciclo de vida ocorre dessa forma. Normalmente, nós vamos começar esse ciclo pela ingestão dos ovos pelo hospedeiro intermediário, que no caso é o porco. Dentro desse hospedeiro intermediário, os cisticercos vão percorrer o sistema circulatório deles e vão se alojar nos músculos. E quando a gente ingere essa carne de porco ou de boi mal passada, nós podemos comer esses cisticercos, que são essas estruturas aqui, que já tem a cabeça do indivíduo pronta dentro, que vai eclodir quando chegar no nosso intestino. Chegando no intestino, esse verme vai se desenvolver até chegar no tamanho adulto, e assim que ele chegar no tamanho adulto, na forma adulta, ele vai começar a reproduzir. Cada partezinha dele, cada segmento dele vai gerar centenas de ovos. Tá? E esses ovos caem no chão, contaminam o hospedeiro intermediário e assim por diante. Essas doenças, a gente pode prevenir utilizando 5 passinhos básicos aí, que é a higiene adequada. No caso, se você lava a mão, toma banho direitinho, a possibilidade de você contaminar um alimento ou água que você tem perto de você é pequena. O saneamento básico, no qual leva o esgoto da sua casa, que pode estar contaminado, para ser tratado, o que interrompe esse ciclo. Tratamento dos doentes. Quando uma pessoa está doente, você trata, ela se cura, ela deixa de passar a doença. Então, o ciclo não perdura. No caso da teníase, comer carne bem passada, ou se identificar o cisticerco na carne, deixar de ingeri-la. E evitar tomar banhos, no caso da esquistossomose, em locais onde ocorrem os caramujos. Então, se você vai para uma região onde é sabido que tem muita xistose, é de bom tom que você se preocupe com o local onde você vai se banhar. E com isso nós terminamos as verminoses dos plateumintos. Então é isso. Eu vou deixar aqui um exercício para vocês sobre o tema da aula de hoje e até a próxima. E viva São João, gente! Saudade da festa junina do colégio, saudade de vocês, saudade das quadrilhas. Beijão e até a próxima.